Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Fala galera, beleza? Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um assunto tanto quanto diferente. Vou até sentar aqui pra gente conversar. Eu vim falar sobre os 5 motivos, 5 sintomas, na verdade, do burnout ou do esgotamento mental, como chamam aqui no Brasil, né? O burnout ou esse esgotamento mental, ele acontece por uma situação de muito estresse, ou por estresse no trabalho, ou por um relacionamento, ou por alguma situação que parece que não tem solução. Então, você acaba tendo um esgotamento mental, você acaba chegando nesse tal burnout. E há umas 2 semanas atrás, na verdade, até semana passada, né, eu fiquei uma semana e meia, mais ou menos, 2 semanas, com esse esgotamento mental, com esse burnout. E eu decidi tirar algo bom disso, anotei os 5 sintomas que eu tive, né? E a solução que eu arrumei para isso. Então, se você quiser saber a solução, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou contar o que eu fiz e o que me ajudou muito a sair desse esgotamento mental. O primeiro sintoma que eu tive, e eu acho que foi o primeiro, eu decidi colocar como primeiro porque ele é o mais forte, ele começa do dia 1 até o último dia, que é a desmotivação. Então, meio que você fica desmotivado pra viver, você fica desmotivado pra fazer qualquer coisa. O despertador toca de manhã, você fica, putz, sabe, com aquela preguiça, você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de fazer nada, você fica realmente desmotivado pra qualquer coisa. Você senta na frente do computador, você fica desmotivado pra ligar o computador, pra começar a trabalhar, pra responder as pessoas. Você fica totalmente desmotivado. O segundo sintoma foi ficar irritado. Então, qualquer coisa te tira do sério. Qualquer coisa você fica muito irritado e você não quer mais fazer aquela situação. Então, você vai se irritar com coisa assim, que no dia a dia você não tem costume de se irritar, sabe? Tipo, putz, a cadeira tá fora do lugar. Você fica muito irritado com aquilo. Minha caneta sumiu, você fica muito irritado com aquilo. Então são situações que no dia a dia você não fica irritado, e quando você tá com esse esgotamento você fica muito irritado, porque aí você se irrita e aí você fica mais irritado por conta da desmotivação, que você não vai querer resolver aquilo. Então meio que se transforma numa bola de neve e é muito, muito ruim. O terceiro ponto é a insônia. Eu não ia colocar ele porque eu tenho muita facilidade em dormir, então eu deito já durmo mesmo, eu não tenho dificuldade em relação a isso. Então eu tive insônia, creio que apenas 2 dias, nesse quase 2 semanas, né? Foram quase 14 dias de burnout, eu tive insônia assim, 2 dias. Só que pesquisando sobre o assunto, eu percebi que todo mundo relata a questão da insônia, a questão de não conseguir dormir por conta de tudo isso, de você não ter produzido no dia, você está desmotivado no dia, você está com aquela situação que parece que não tem solução e então você não consegue dormir, né? Que acaba gerando uma ansiedade ali, você não consegue dormir e isso gera muita insônia. Eu decidi colocar por conta que todo mundo relata, então esse é o terceiro ponto. Antes de ir pro quarto ponto, eu quero falar que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. A gente tá começando o canal, então no momento que eu vou lançar esse vídeo, eu tô com 85 inscritos. E eu quero chegar a 100 inscritos aí, pelo menos até o final do ano. Então, já dá aquela força, se inscreve aí, manda para um amigo seu que vai gostar. Dá um comentário aqui também para ajudar a gente, que é muita motivação para mim ver que tem pessoas chegando, pessoas comentando em vídeos antigos e falando para eu continuar e tal. Então isso me motiva muito a estar aqui. E o quarto motivo
pequenos detalhes te tiram muito do sério a ponto de você não querer mais fazer aquilo. Então, por exemplo, você tá fazendo alguma coisa no seu trabalho, alguma coisa de rotina, por exemplo, criando não sei, uma planilha, e aí naquela planilha você vai colocar uma fórmula e não dá certo. E aí você tenta de novo, não dá certo. Aquilo te irrita de uma forma que você não consegue mais fazer nada durante o dia. Você desliga o computador, você já se irrita, você não consegue mais produzir. E são pequenos detalhes que falam, por que que eu tô tão irritado com isso que é tão besta, sabe? Tipo, a caneta tá falhando. Você se irrita com aquilo de uma forma que, não sei explicar. É muito, muito ruim essa situação também. E o quinto é que você não consegue fazer as coisas básicas. Então, por exemplo, eu tenho o costume de todo dia, acordo, desço, tomo um café preto e como um pão. Então, eu não queria fazer o pão, eu só tomava o café. Não sei se por conta da desmotivação também, de tipo, putz, tem que fazer, pegar o pão, cortar tal. Parece que as coisas simples se tornam um processo muito longo. Então, o processo de fazer um pão no café da manhã se transforma em um processo de ter que pegar o pão, ter que cortar o pão, ter que pegar a manteiga, passar a manteiga, pegar o queijo, cortar o queijo, colocar o queijo, fechar, colocar no micro-ondas, tirar, comer, lavar o prato. Então, parece que você pega uma situação que é simples e desencadeia ela em muitas pequenas situações que você fica desmotivado realmente para fazer aquilo. E você acaba não fazendo. Então, putz, você chega do escritório, tem 4 folhas ali bagunçadas. Em vez de você pegar e arrumar, você já fica desmotivado, você não quer fazer aquilo que é o básico. Responder uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail, você acaba que não faz mais essas coisas. Então, pra mim, esses foram os 5 sintomas. Pelo que eu pesquisei, tem gente que tem alguns sintomas diferentes, tem gente que tem esses mesmos, mas o principal deles, que aparece em todas as pessoas, é a desmotivação e a insônia. Então, como eu falei, a minha insônia foi o que menos apareceu, né? Mas ela teve ali presente também. Eu não tinha nem pensado nela, mas quando eu comecei a ler as matérias, eu falei, putz, eu tive insônia aí durante 2 dias. É isso. E o que eu fiz para solucionar, né? Que é a situação que é mais complicado, porque você parece que você tá ali naquele esgotamento mental, é muito diferente do físico. Porque você tá cansado fisicamente, você chega na sua casa, você toma um banho, você dorme e no dia seguinte você tá bem. O cansaço mental não, é uma coisa que parece que você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe a solução para aquilo, então eu comecei a me desesperar porque eu falei, preciso sair disso. E aí eu comecei a comer, eu sempre fui muito de comer bem, mas eu comecei a comer melhor, comecei a comer muita fruta, muita salada, comecei a tomar vitamina e mesmo assim não resolvia. E você fica muito frustrado. Então eu falei, tive uma ideia. Eu vou mudar o meu local de trabalho para ver se isso me ajuda de alguma forma. Então eu saí do escritório e fui trabalhar no meu quarto por alguns dias. Então eu sentava na cama com as costas retas na parede, abri, meu quarto tem 2 janelas, então eu abri as janelas, deixava o ambiente bem claro, bem iluminado, assim, bem com vento, né? E me ajudou muito, me ajudou muito. Eu acho que por realmente mudar o local de trabalho já foi algo que virou uma chavinha ali na cabeça e que falou, opa, você tá diferente, uma sintonia bem legal. Eu não consegui ficar por muito tempo pelo fato de não ter cadeira, não ter mesa, ter que sentar ali na cama, né? Eu coloquei uma caixa no meu colo e o computador em cima. É uma situação um pouco desconfortável, então eu já voltei a trabalhar no escritório, mas foi algo que me ajudou a sair desse burnout. Então, se eu tiver isso de novo, eu já sei como resolver, fazendo essa questão de mudar o local de trabalho. Então, talvez na sua casa aí você pode trabalhar na mesa da cozinha, trabalhar no quintal, na varanda, trabalhar em outro local que você não está acostumado para realmente mudar um pouco o ambiente, ou até mesmo se você não tem essa possibilidade de mudar o ambiente, mudar as coisas do ambiente. Então, perder ali 3, 4 horas do seu dia para limpar o escritório mesmo, mudar a mobília de local, dar uma girada ali no ambiente que pode te ajudar também. O outro ponto que para mim foi crucial foi parar um dia e perder o dia todo ajustando a minha agenda. Então o que eu fiz? De segunda-feira, da tal a tal hora eu vou fazer isso, de terça a tal hora eu vou fazer isso, e foi uma coisa que me ajudou, porque mesmo desmotivado, mesmo com todo esse burnout, eu falava, putz, o que eu vou ter que fazer? Antes eu tinha que ficar pensando,
putz, pensando tal, ah não, vou fazer isso e ter que começar a fazer. Hoje eu já olho na agenda e já falo, putz, é isso que eu preciso fazer. Mesmo desmotivado, você vai lá e começa. E depois que você começa, as coisas parecem que vão andando, vão fluindo melhor, sabe? Então, pra mim, foi isso que resolveu. Então, mudar o ambiente de trabalho, criar uma agenda com horários bem específicos das coisas que eu preciso fazer, foram as soluções. E os sintomas foi isso que eu falei. Primeiro foi a desmotivação, depois foi ficar irritado, depois foi a insônia, depois foi os pequenos detalhes que te tiravam do sério e você não conseguia mais voltar a fazer atividade. E por último, não fazer o básico, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nessa minha agenda que eu criei, eu coloquei também criação de roteiro e gravação de vídeo, então voltamos aqui novamente, né? Vamos ter aí novos vídeos. Eu gostei de falar um pouco assuntos relacionados ao minimalismo, porque eu venho trabalhando minimalismo há algum tempo já. É um processo bem longo, mas eu já venho há algum bom tempo já mexendo com isso, então eu acredito que eu posso falar um pouquinho sobre também. E tem bastante gente que se interessa por esse assunto, tem bastante gente que vem aqui no YouTube ou no Instagram me mandar mensagem falando sobre isso, então é um assunto que eu quero começar a abordar mais. Se você não segue no Instagram também, o link tá aqui embaixo, me siga lá e tamo junto, muito obrigado, valeu e se inscreve.